A Lei 14.994 de 2024 alterou diversos dispositivos afetos aos crimes envolvendo violência contra a mulher por razões de sexo feminino. E dentre eles, promoveu-se uma alteração no crime de ameaça que, antes da alteração legislativa, era condicionado à representação da vítima e agora é um crime de ação penal pública incondicionada. E a questão que se coloca é como resolver esta nova alteração legislativa do ponto de vista do direito intertemporal? Olá, este é o CPP, Canal de Processo Penal. Aqui você encontra as discussões mais modernas a respeito das ciências criminais e mais especificamente em relação à dogmática do processo penal. Se esses temas são do seu interesse, inscreva-se no nosso canal, curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. A questão que se coloca no vídeo de hoje se refere à representação nos crimes de ameaça. Como se sabe, antes da Lei 14.994, os crimes de ameaça eram crimes condicionados à representação da vítima. E agora, após esta nova lei, para os delitos de ameaça envolvendo a vítima mulher por condições do sexo feminino, a ação penal pública é incondicionada, ou seja, suprimiu-se essa condição de procedibilidade ou essa condição especial de ação quando o crime de ameaça tem por vítima a mulher em relação às condições de gênero. A questão que se coloca então é, para situações nas quais uma mulher foi vítima de ameaça antes da entrada em vigência desta lei e não havia ainda sido oferecida denúncia pelo órgão do Ministério Público, há a necessidade da representação para esses casos ou não haveria mais a necessidade de representação quando o Ministério Público for denunciar? Essa questão que parece um tanto quanto simples, na medida em que uma parcela da doutrina poderia entender que a lei nova, neste aspecto, teria um conteúdo puramente processual e, portanto, a questão se resolveria pelo princípio da imediatidade previsto no artigo 2º do Código de Processo Penal, assume alguns contornos um pouco mais complexos na medida em que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as regras afetas à representação têm natureza mista, híbrida ou bifuncional. O que significa isso? Que a representação, ou as regras que tratam da representação, não ostentam um conteúdo puramente instrumental. E isso me parece correto na medida, por exemplo, em que a representação ou a ausência de representação nos crimes em que exige essa condição de procedibilidade impõe a decadência do direito de ação. Ou seja, é possível a extinção da punibilidade nos casos em que não há representação e esta representação ela é exigida no caso concreto. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do agravo regimental no habeas corpus 180.421, já decidiu sobre este caráter híbrido, misto ou bifuncional da representação para os delitos de estelionato, em decorrência de uma alteração promovida pela Lei 13.964 de 2019, o denominado pacote anticrime, no artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal. Como se sabe, os crimes de estelionato eram crimes de ação penal pública incondicionada e passaram a ser crimes de ação penal pública condicionada à representação. E a questão que se colocava era exatamente esta, né? Então, numa denúncia por crime de estelionato após o pacote anticrime, havia a necessidade de representação ou não? O Supremo Tribunal Federal, neste caso, entendeu que a necessidade de representação nos crimes de estelionato seria então uma norma penal mista e o caráter penal dela seria mais benéfico ao acusado, na medida em que a representação é um anteparo a mais ao exercício do direito de ação e, portanto, entendeu que esta regra seria retroativa, de modo que, mesmo para os crimes de estelionato ocorridos antes do pacote anticrime, havia a necessidade da representação da vítima. Entendeu-se, inclusive, que para os processos já em curso pelo crime de estelionato havia necessidade de intimação da vítima para se manifestar se havia interesse no prosseguimento do processo. Vejam que, neste caso, a lei nova ela inseriu a representação como condição da ação. No caso da Lei 14.994, suprimiu-se a representação da vítima. Então, neste caso, a lei penal ela é mais gravosa, né? Ou seja, antes da Lei 14.994
os crimes de ameaça exigiam a representação e após a lei, nos casos envolvendo a vítima mulher por condição do sexo feminino, a representação passa a não ser mais exigida. E aí a pergunta que se faz é: como resolver esta questão? E entendo eu, a partir de uma lógica análoga ao precedente mencionado do Supremo Tribunal Federal, a supressão da representação nos casos de ameaça é uma lei penal mais gravosa e, portanto, esta lei é irretroativa. O que significa isso do ponto de vista prático? Imagine uma situação em que uma mulher sofreu este crime de ameaça por condições do sexo feminino antes da entrada em vigência da Lei 14.994. Imagine-se que a denúncia não foi oferecida ainda e, portanto, a pergunta é: como o Ministério Público deve proceder neste caso? Haveria necessidade da representação da vítima ou a ação penal pública seria incondicionada? Entendemos nós que, antes da vigência da Lei 14.994, todos os crimes de ameaça são condicionados à representação, independentemente de a vítima ser mulher ou não, porque a ausência de representação, a partir da lei nova, é uma condição mais gravosa ao acusado. Em resumo, entendemos então que a desnecessidade da representação nos crimes de ameaça com vítima mulher por condições de gênero só se aplica para crimes de ameaça ocorridos após a entrada em vigência da Lei 14.994. Para os delitos de ameaça ocorridos antes da vigência desta lei, a representação ainda é exigível, mesmo nos casos em que o Ministério Público ainda não ofereceu a denúncia. Se esses temas relativos à Lei Maria da Penha, a crimes de feminicídio ou a crimes em geral envolvendo mulheres por questões de gênero são do seu interesse, deixe seu comentário, curta e compartilhe.